que você fez quando começou, né? Que você foi assistente técnico, mas foi analista, observador da seleção, inclusive, como você disse, em Copa do Mundo, 2010 com Dunga. Como é que foi esse período, Marcelo? Você está numa Copa, o que é que você fazia lá como observador? Via mais os adversários? Participava também internamente lá da seleção, vendo os treinos? Essa é uma experiência muito boa para que depois, quando você engane na carreira de treinador, você tenha um conhecimento pleno do que você está fazendo. Eu tive duas experiências em Copa do Mundo, né? Na Alemanha, auxiliar do Marco Paquetá na seleção da Arábia. Sim. Ali eu era um auxiliar direto, né? Certo. Eu era o primeiro auxiliar dele. A gente foi com a seleção da Arábia Saudita, foi uma primeira experiência em Copa do Mundo muito, muito bacana, se tratar por ser uma Copa na Europa, na Alemanha, seleção da Arábia. E aí eu fiquei por 3 anos com o Paquetá como auxiliar dele, né? E fiz a Copa da Alemanha de 2006. E depois que eu me desliguei em 2007 da seleção da Arábia, voltei para o Brasil e o meu amigo, meu irmão Jorginho, me convidou para ser o observador técnico da seleção brasileira. Você tinha trabalhado com ele já, com o Jorginho ou não? Ainda não tinha trabalhado. Eu conheci o Jorginho mais aproximadamente em 2007. Né? E aí a gente conversando sobre futebol, ele começou a gostar do que a gente conversava. Ele, o Dunga viu e o Américo, que eu tinha uma experiência já de Copa do Mundo, de 2006, uma boa experiência internacional, porque eu já tinha trabalhado também em clubes, e me convidaram. E aí eu conheci o Jorge, convite primeiro do Jorge, depois, né, o Dunga foi um cara espetacular comigo também, o professor Américo. E aí eles me convidaram para ser observador técnico da seleção. Era aquele profissional, porque na época não existia o analista de desempenho, né? Não existia essa figura. Era a figura do observador. Então o Brasil iria jogar com a Itália e eu sempre via um jogo anterior da Itália. Viajava e trazia todas as anotações. A gente não tinha essas plataformas todas hoje, que você aperta o botão, já te hoje traz é muito mais fácil, tudo, né? Você tinha que desenvolver no punho lá no jogo, depois colocar no computador um relatório, entregar com os gráficos, tudo direitinho, mas foi uma experiência boa, eu cresci muito como profissional. E aí, geralmente, nas competições que eu participei, que foi Copa das Confederações e Copa do Mundo, eu ia observar os adversários e participava dos treinamentos, mas como observação também, ali os jogos. Pontuando. Quando eu não tinha um compromisso de ver o adversário, eu ficava em cima, vendo os jogos, anotando, descia no intervalo, passava para o Jorge a observação de cima, o Jorginho passava para o Dunga. Então, assim, eu tenho muita gratidão ao Dunga e ao Jorge de ter me dado essa oportunidade de ir a uma Copa do Mundo com a seleção do meu país. Felizmente, jogamos meio tempo mal contra a Holanda, eu estava lá. Não conseguimos conquistar o título mundial, mas foi uma experiência ímpar para qualquer profissional disputar uma Copa do Mundo trabalhando na seleção do seu país. Eu sei que é muito diferente, né, a relação de comissão técnica, a relação interna, mas eu tenho uma curiosidade de saber como é o Dunga, assim, nesse perfil, porque para a imprensa ele era mais fechadão, mais rígido, digamos assim, né? Mais sério. Mas internamente, como era? Eu vou começar pelo ser humano. Certo. Talvez seja um dos seres humanos de um melhor coração que eu já conheci. Pô, que legal. Um cara espetacular, um cara humano, um cara que sente a tua dor, vive a tua dor, se alegra contigo, se entristece contigo. Quem teve a oportunidade de conhecer o capitão de perto, assim, com certeza vai ter uma imagem bem diferente de quem vê ele pelo lado de fora, pela televisão ou com pouco contato, né? É uma experiência, ele tem uma experiência internacional de futebol muito grande. O Dunga era um profundo conhecedor do futebol do exterior, ele era um cara que degustava futebol europeu, degustava tudo, com muito conhecimento, aprendi muito com ele. É um cara que tinha uma metodologia mais simples de trabalho, mas muito eficaz. Eu não sei, eu não posso fazer o comparativo, mas eu vou te dar um dado. Tirando essa campanha que o Tite fez agora de pré-Copa do Mundo, o Dunga tinha a melhor pré-Copa do Mundo da história do futebol brasileiro. Ele ganhou a Copa América, ele ganhou a Copa das Confederações. E ele foi primeiro colocado, disparado da fase de eliminatória e teve um início espetacular de Copa do Mundo. Então eu falo que todo o nosso trabalho ficou no segundo tempo da Holanda, né? Eu costumava dizer, um patrão muito legal, um cara no dia a dia espetacular, um cara que estava sempre atencioso, preocupado com você, com a tua família, te deixar confortável no trabalho. Eu sinto muito que o Dunga não deu continuidade assim na carreira, como eu gostaria de vê-lo, porque hoje ele tem
O Dunga hoje é um cara super dedicado aos projetos sociais dele, vocês já devem ter visto. Dunga tem projetos sociais, já tinha desde a época da seleção, e hoje ele está completamente voltado. Foi vovô, né, cara? Então, assim, eu vejo ele tá muito dedicado aos netos, à família. Aquele tempo que ele não tinha como jogador e treinador, ele está dedicando à sua preciosa família. Tem projetos sociais lindos e aproveitar e deixar um grande abraço aí pro Capitão Dunga e pro Jorginho, que são pessoas que eu tenho muita gratidão. E aí, gostou do conteúdo? Inscreva-se aqui no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tamo junto!